Bom dia, irmãos. Novamente, aqueles que ainda, a quem não disse bom dia, pessoal de casa. Nós estamos meditando sobre dramas da nossa vida, que pelos quais nós passamos. Já andou vendo sobre ansiedade, já andamos vendo sobre sentimento de culpa. Hoje vamos ver sobre o medo. Sabia qual é aquilo que governa nossas vidas, que influenciam as nossas decisões, a coisa que mais influencia as nossas decisões, como ser humano caído? Quer dizer, vamos supor uma pessoa sem Deus, o que é que mais influencia para a tomada das decisões? Sabe o que é? É o medo. É engraçado isso, né? É interessante você pensar, mas como assim, né? Por que é o medo? Não tem tantas coisas que nos governam, né? A nossa razão é tão avançada, a gente raciocina, mas o fato é que esse medo, ele faz parte de nós, né? E muitas vezes ele nos impulsiona para a gente fazer ou deixar de fazer as coisas. O Dr. Werner Heuser diz que o medo governa a personalidade humana não regenerada. Werner Heuser, ele foi meu professor lá no seminário Servo de Cristo, nessa área, né, de aconselhamento. E hoje eu gostaria de meditar sobre o medo do ponto de vista relacional. O medo do ponto de vista relacional é o mais relevante para nós, né, o mais importante para nós. Dizem que o medo básico das pessoas é o medo do desconhecido. É aquele medo básico. Por que a gente tem medo de escuro, né? Porque não sabe o que está ali. Por que tem medo de coisas debaixo da cama, né? Tem medo né? Quando é criança, tem medo, não sabe o que tem debaixo da cama, é o desconhecido. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, né? Então, até mesmo as pessoas que nós não conhecemos, muitas vezes temos medo. Se a aparência, julgamos a aparência, né? Podemos ter medo. Então, esse medo é um medo assim que, né, lugares desconhecidos, coisas desconhecidas nos trazem medo. O medo, ele já disse que o medo parece com ansiedade, né? Ansiedade parece com medo, mas o medo é algo objetivo e real. Ansiedade é algo subjetivo e às vezes irreal, às vezes não existe, né? Ou não vai se concretizar, mas o medo é algo real, é algo que já vivenciamos, é alguma coisa, né? Objetivo. Como é que a gente lida com o medo? Vamos ver a Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 11. Primeiramente, esse problema do medo. Gênesis 3, de 6 a 11. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore
da qual lhe proibi comer? Esse foi o evento da queda do homem, né? Logo depois que eles comeram, então, coisas aconteceram. De repente, eles perceberam, né? Quem ali estavam, como eles estavam, né? Ficaram com medo, se esconderam. Então, nós vemos uma primeira coisa, que Adão responde: fiquei com medo. É a emoção central de Adão, naquele momento. Momento depois da queda, o que houve? Houve o medo, né? E esse medo, ele foi um dos primeiros sintomas depois da queda. É o medo. Talvez por isso, o medo, ele faz parte da nossa vida e muitas vezes governa as nossas vidas. Nós herdamos esse sentimento. E nós temos medos diferentes, né? Os medos, muitas vezes, vêm de experiências dolorosas, experiências traumáticas. E essas experiências nos ensinam o que a gente deve temer, né? A quem a gente deve temer, que lugar a gente deve temer. Algum dia vocês já calçaram um sapato, um tênis, com uma barata dentro? Ninguém? Nossa, vocês não têm experiência de vida, não, com calçado. Deus abençoe muito vocês, viu? Porque eu já calcei um tênis com barata dentro, né? Uma barata que começou a mexer depois que eu calcei assim, sem meia, né? Descalço. Estava lá, ia jogar bola. Naquele tempo, adolescente, não tinha nem meia, nem punha meia, nada. E começou a coçar ali, né? Alguma coisa começou a arranhar. Eu vi que é um negócio vivo, porque não era nem pedrinha, nem cadarço, nem espinho, nada. Era alguma coisa se mexendo. No que eu tirei o pé assim, a barata saiu assim do tênis, tudo amassado. Deu um nojo, né? Aquela coisa ruim, né? E eu não desejo isso para ninguém, viu? Sinceramente. Mas o pior, sabe o que foi? Foi aranha também. Da outra vez foi aranha. A aranha me picou, deu uma picada. Parecia um choque que eu levei no dedo, né? Mas ainda bem que a aranha não era venenosa. Graças a Deus. Mas o que aconteceu? Eu fiquei com medo de calçar calçados sem verificar antes. Fiquei com medo de sempre ter a coisa. Então, hoje, qualquer calçado, seja dentro de casa, calçado fora de casa, seja lá em Panorama, onde costuma dar aranha para chuchu, né? Seja no Shalom, seja onde for, eu bato lá o calçado, vocês vão me ver batendo o calçado antes de pôr. Assim, é um medo, né? Ele nos faz, assim, são experiências que a gente passa, né? Então, esse medo de ter alguma coisa lá dentro. Agora eu faço isso. Tem outros medos, né? Um medo mais próximo, assim, relacional. Quando era fim da infância, início da adolescência, isso aqui faz muito tempo, gente. É uma história muito antiga, não tem mais nada a ver com hoje. Então, por favor, não misturar com nada de hoje, certo? É uma história antiga em outro lugar. Mas no final da infância, tinha uma menininha no colégio que eu gostava dela. Achava ela, nossa, mais bonitinha, né? Aí um dia fui lá e eu não tinha nenhum problema, tinha muitas amiguinhas e tal, e fui lá, não sei qual exatamente foi o caso, mas estávamos juntos lá. Aí não sei também o que aconteceu, eu nem me lembro, mas ela ficou brava comigo. Não só brava, mas fez aquela cara de repugnância. Não sei direito como que é, né? Não lembro direito, mas foi uma cara que eu nunca mais me esqueci e traumatizei com aquilo. Aí eu nunca mais tive coragem de chegar em outra menina bonita. Achava que todas as meninas bonitas eram assim, né? Que iam me olhar com repugnância. Daí, fiquei com esse trauma toda a minha adolescência. Imagina, né? Fiquei com medo de chegar
e nada, né? Então, era um negócio, né? Um trauma que ficou ali. Mas depois, quando chegou na universidade, a coisa mudou, porque era outro esquema, né? Havia mais maturidade, as coisas mudaram, o ambiente totalmente diferente. Mas eu fiquei com isso. E a gente tem medo, né? A gente tem vários tipos de medo. Do que Adão tinha medo? Então, Adão responde aqui: porque estava nu. A causa central, a nudez de Adão, ou seja, ele ser visto como ele realmente é. Essa nudez, bom, aqui, né, nesse caso, me parece, né, talvez desse mais vergonha do que medo. Mas, no caso de Adão, tinha outras coisas mais profundas lá em questão. Não era apenas uma nudez aparente, mas os seus olhos se abriram, ele, né, naturalmente, ele e Eva perceberam que estavam nus e perceberam que alguma coisa deu errado. Consequência do ato deles. Alguma coisa aconteceu e eles estavam ali com medo, ficaram com medo, porque eles se viram, né, naquela situação de alguém que fez algo errado e que talvez merecesse um castigo, né? Merecessem ser punidos. Então teve medo de Deus também. O que Deus vai achar de mim? O que Ele vai me fazer? O que Ele vai dizer de mim agora? Ficou com medo, né? Talvez, e mais ainda, medo de ser rejeitado. Adão, eu não quero mais você, não quero mais, né? Então, se nós não somos cristãos, nós temos um medo de Deus. Se nós não somos cristãos, é legítimo um medo de Deus, achar, né, de sermos rejeitados por Deus, de não sermos amados por Deus e de merecermos o castigo de Deus. Se nós não somos crentes, nós temos esse medo básico também, lá no fundo, aquele medo, né? E a gente não. E por quê? Uma das razões é porque nós não conhecemos a Deus. Deus é desconhecido para quem não se converteu, para quem não conhece a Deus, né? Para quem não é crente. Deus é alguém desconhecido. Então eu tenho medo de Deus. Não sei o que vai fazer. Se Ele tem todo o poder, né? O que pode ser feito? O que pode fazer comigo? E o problema é que nós transferimos esse medo para as pessoas. Então nós temos medo em relação às pessoas ao nosso redor. E medo se elas souberem realmente como nós somos e nos rejeitarem. Esse é o medo básico, assim, um anseio profundo, né? O anseio profundo do ser humano, o desejo profundo é ser conhecido totalmente e ser aceito, ser amado, apesar de tudo. Deus faz isso conosco. Mas o problema é que nós esperamos que as pessoas façam isso. E quando elas não fazem, nós ficamos decepcionados, nós ficamos com esse medo de ser rejeitados, de as pessoas conhecerem exatamente como nós somos e sermos reprovados, rejeitados por causa disso, não sermos aceitos. Nós temos esse medo, né? Então, alguns falam sobre o complexo de rejeição, que é relacionado com o trauma de se sentir rejeitado. Essa experiência que eu falei com aquela menina, então, me senti rejeitado, realmente, né? Então, fiquei depois com medo de outras, né? O que eles vão falar aqui de mim, né? O que será que vão fazer? Né? Não quero mais isso, não quero mais passar por isso, né? De todas as coisas que eu pensava, eu não queria novamente aquela experiência. Mas a gente tem esse medo.
esse medo na universidade, né? Por que que isso foi superado? Porque lá as pessoas aceitavam a gente. Ninguém conhecia, ninguém conhece ninguém. Então você chega lá, né? Todo mundo no mesmo barco. Então todo mundo existe uma solidariedade assim, né? Todo mundo aceita todo mundo do jeito que é e ninguém está muito aí. E novamente aquele ambiente, né, diferente, então me ajudou a restabelecer, né, me ajudou a recuperar o meu medo, não, me ajudou a afastar o medo. Né? Então, aconteceu isso. Mas eu não sei, eu acho que isso até foi de Deus, né? Porque minha tendência é quando eu me sinto muito à vontade de ficar um folgado, sabe? Às vezes mas ficar meio folgado e meio assim, cara de pau. Mas, então acho que foi aquela permissão de Deus para o meu próprio bem. Enfim, gente, o que é importante, olha, todos nós temos medo. Todos nós, seres humanos, vamos passar por medo. Vamos passar por situações de medo, né? Nós temos medo de alguma coisa. Mas o importante é o que nós fazemos com esse medo. Esse é o mais importante para nós. Como que a gente lida com esse medo? E como é que Adão lidou com esse medo? Ainda não foi o ideal, né? O que Adão fez? Diz lá, por isso me escondi. O que nós fazemos? Nós nos escondemos, tentamos nos esconder. O medo da rejeição e da dor é tão grande que a gente quer evitar a todo custo, né? Nós não queremos mais essa experiência. Então a gente evita passar por aquilo nos escondendo. Como é que a gente se esconde? Vamos dizer assim, é um exemplo bem fácil, né? Hoje nós temos muitas mídias sociais. Aí cada um coloca lá o seu perfil. De que perfil, qual perfil que você coloca lá? É a sua foto talvez mais fotogênica, né? Ou não sei, né? Uma foto simpática, não precisa ser a mais tchan, mas uma foto bem simpática do seu lado, assim, de tal maneira que as pessoas tenham mais facilidade de aceitar. É isso que a gente faz, né? A gente não quer que as pessoas nos vejam descabelados e etc, né? E mal arrumados, nem nada disso, nem com uma cara feia, né? A gente quer que as pessoas olhem uma imagem boa, tenhamos, né? Que a gente apresente uma imagem boa, mais ou menos apresentável. Mas nos relacionamentos também a gente procura apresentar nosso melhor lado. Mas com o passar do tempo aparece tudo, né? Vai aparecendo tudo. Então, realmente a gente só vai conhecer alguém depois de um tempo de convivência. Mas até lá a gente sabe o que está aparente, porque é isso que nós costumamos mostrar, nós nos escondemos, né, atrás de alguma coisa. Não queremos ser expostos. Às vezes, nós falamos palavras torpes. Palavra torpe são palavras inúteis, sem valor, palavras podres, sem importância e, enfim, são palavras que não têm nenhum impacto duradouro. Nós somos capazes disso para nos defender, para colocar uma proteção. Então, antes que alguém fale alguma coisa, a gente já fala, né? Temos essa tendência, né? Para ninguém pensar que nós somos malas sem alça, né? Sem alça e sem fecho também. Mala sem alça e sem fecho, alguém já andou com isso? Não, né? Espero que não. É duro, vai assim, tem que andar carregando. Eu já andei também. Gente, já passei por muita coisa, viu? Vocês, se não passaram por isso, tem sorte, viu? Mas a gente não quer, né, ser intimidados. Então nós já, muitas vezes, procuramos intimidar alguém, né?
só para parecer, às vezes a gente fala as coisas para parecer descolado, né? Para parecer bem, né? Mas são coisas que, se não forem coisas legítimas, nossas, muitas vezes podem ser uma camada de proteção que nós colocamos. Trabalhar demais, por exemplo, para parecer eficiente ou parecer necessário, né? Ou parecer ocupado, para que as pessoas pensem que nós somos necessários, né? Que nós somos importantes, competentes, ativos, bem-sucedidos. Não sei, né? Muitas vezes nós temos camadas, enfim, inúmeras, né? Que na verdade não são algo que nós faríamos, mas fazemos porque não queremos ter problema. Não queremos passar por dor nem por sofrimento. Então a gente desenvolve camadas protetores, né, que vão gerar um comportamento. Por exemplo, a timidez. Muita timidez, né? Alguém que prefere ficar em silêncio. Melhor ficar em silêncio do que falar, se expor e alguém vir e der um contra lá, né? Então, alguns se defendem com uma timidez. Não é que a timidez em si seja pecado, não é errado, não é isso. Mas muitas vezes pode ser uma proteção, né? Às vezes já a pessoa é introvertida mesmo, né? É outro caso. Mas pode ser uma proteção. Alguém que já tem uma atitude intimidadora, pode ser uma proteção também. Ataque é a melhor defesa, né? Pode ser também. Então, são coisas que vai se desenvolvendo, né? Às vezes, fazer muita palhaçada, né? Fazer muita piada, são camadas protetoras para que as pessoas não descubram como nós realmente somos por dentro. Às vezes acostumamos com isso. Ou pode ser qualquer coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer com o objetivo de nos proteger, né? Então são camadas, nós levantamos camadas. Nós nos escondemos, e esconder é uma ação natural nossa, né? A ação natural do ser humano caído, é o se esconder. Então, por isso nós começamos a entender por que das pessoas. Muitas vezes é o medo que está governando e é a proteção que está sendo exercida, né? Por causa disso, né, muitos comportamentos mais notórios nossos podem ser para nos proteger. E isso atrapalha a nossa comunhão, né, uns com os outros. A gente tem uma comunhão superficial. É a comunhão de uma camada protetora de alguém para a outra camada protetora de outro alguém. Então é superficial, né? Na verdade, é uma comunhão meio rasa. O ideal é que haja abertura, né? Que essas camadas protetoras caiam. E isso só é possível com confiança. Mas também encorajamento. Quando há encorajamento, né, a gente tem mais liberdade para afastar as nossas camadas de proteção. A gente depende muitas vezes do ambiente ou da pessoa, né, com quem nós nos relacionamos. Se nós temos um ambiente assim de comum, né, para nós, temos ambiente de pressão para mudança, crítica destrutiva sem apoio, cobrança, né, o que se espera de alguém. Quando nós temos essas três coisas, que são as mais comuns em nossos ambientes, nós nos fechamos, não queremos nos expor, não queremos nos aventurar, não queremos sofrer.
né? Não queremos depois ser rejeitados, né? Sofrer ataques, né? E tudo mais. Então, o que a gente deve fazer? Porque são coisas que vão acontecer em nossas vidas. Em qualquer lugar onde nós estivermos, encontraremos ambientes que vão estimular a proteção, vão fazer com que nós ergamos as nossas proteções. O que a gente faz, né? Agora, com os nossos irmãos, né? Por exemplo, a resposta bíblica, em 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. Bom, é um pouquinho mais do que apenas o versículo 18. 1 João, capítulo 4. Hum, 16 até 18. 1 João 4, 16 a 18. Diz assim: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essas são palavras ali em 1 João, capítulo 4, versículo 16 a 18. Nosso maior medo é a gente ser plenamente conhecido e ser rejeitados. Esse é o nosso maior medo relacional. E a resposta para que a gente elimine esse medo, de forma que esse medo não fique mais no controle da nossa vida e que a gente possa baixar, né, retirar, afastar as nossas camadas de proteção, só tem uma coisa, é amor. Esse amor de Deus. O que é amor, né? De que amor está sendo falado aqui? Bom, em primeiro lugar, é esse amor agape, né? Amor de Deus. Sabe que essa é uma palavra muito pouco usada, foi muito pouco usada, mesmo no grego, naquela época. E Paulo, ele pegou essa palavra aplicando a Deus, o amor pleno. E de tal maneira que essa palavra não era tão usada que acabou ficando mais ou menos específico para descrever o amor de Deus. Então, você falar HP, né, é amor de Deus, não é qualquer tipo. É amor que vem de Deus, um amor completo, um amor pleno. E essa definição ficou ali como amor cristão, né, que vem de Deus. Ela tem aquela característica de afeição, de benevolência, de bem-querer, independente de quem seja. Independente de alguém merecer ou não. Independente de alguém ser amigo ou inimigo. Independente de alguém ser, seja quem for. Esse amor, né? Então, é um fruto do Espírito também, né? Ali em Gálatas. Por isso, esse amor, ele vem de Deus. Não é um amor que venha do ser humano, não é um amor que o ser humano consiga produzir, é um amor que vem de Deus. Então, ele é um fruto do Espírito. Né? O ser humano natural não possui esse amor. Pode até aparentar, mas não tem esse amor. Né? Isso vem de Deus. Por isso, como é esse amor? Né? Que a gente pode imaginar esse amor. Primeiro, ele é
Esse amor é uma ação dinâmica, não é uma coisa estática, que você fica parado, mas é algo que você vai ao encontro de outro, vai ao encontro do seu próximo, dá o passo inicial em direção ao seu próximo, né? Então, esse amor que vem de Deus é esse amor que não é o amor egoísta, é o amor que você dá o primeiro passo. Uma segunda coisa é o amor que é um círculo virtuoso. Virtuoso por quê? Porque no momento que você dá um primeiro passo e ama alguém, a reação dessa pessoa vai ser retribuir com amor também, né? Então, por isso, um círculo virtuoso. Alguém que ama como Deus ama, vai retribuir, com certeza, né? E vai haver essa troca de relacionamento amoroso. Também implica mutualidade. Não é um amor capacho, né? Não é o tipo capacho que a gente serve de capacho para alguém, ou que alguém usa outro de capacho, pisa, né? Limpa a sua sujeira, deixa a sujeira com o outro. Não é isso. Às vezes pode ser que por motivo de força maior nós tenhamos que ser o capacho de alguém, mas isso, né? Isso não é o normal. Isso não é a norma, não é a regra, não. Isso talvez em algum momento de sacrifício seja preciso fazer isso por causa do nosso amor a Deus, né? Por causa do nosso amor a Cristo. Mas é mútuo, deve haver mutualidade. O amor, então, ele também, a característica de ser um amor que envolve um esforço nosso, ou seja, envolve uma intenção, né? Ela não é natural para nós, é preciso intencionalidade. Amar alguém, decidir, né? Então é uma decisão, não é apenas um sentimento. O sentimento, ele pode vir depois, mas primeiro preciso uma decisão nossa, a decisão de amar alguém, né? Deus vê a nossa vida e Ele nos ama. Ele vê, talvez Ele vai dizer alguma coisa assim: olha, meu amado, a sua vida está uma bagunça, mas eu amo você de todo o meu coração, apesar de tudo. Não só isso, e como prova disso, eu mandei o meu próprio filho para morrer no seu lugar. Eu castiguei o meu próprio filho para você poder, né, ser salvo, você ser perdoado, você se reconciliar comigo. Então, é o que Deus muitas vezes vai falar, né, para nós. Você pode relaxar, meu amado. Você é amado. Eu já paguei um preço por você. Deus, é essa resposta que Deus dá para nós. É esse amor que nós precisamos ter para com as pessoas. E é essa a solução para o medo. Quando nós amamos a Deus, né? Quando nós percebemos, somos amados por Deus, quando existe essa relação, esse amor, onde nós percebemos que somos plenamente conhecidos e, apesar disso, aceitos por Deus, não só aceitos, mas perdoados por Deus, e continuando a ser amados por Deus, aceitos por Deus, nós temos plena confiança com Ele. Podemos nos abrir totalmente, né? Nós desejamos isso com o nosso próximo, mas isso acontecer plenamente nesta vida não vai dar. Nossa natureza humana, ela ainda é forte, né? A gente tem alguns problemas, né, pessoais, e não vai ser como Deus faz conosco. A gente pode crescer, a gente pode aproximar dessa situação, né, dessa imagem de Cristo, ao mesmo tempo que nos aproximamos, nós vamos conseguindo amar melhor
né? E vamos ser amados também. Então, é algo que, por enquanto, nesta vida, plenamente, é somente com Deus que nós podemos esperar. Com o nosso próximo, nós vamos trabalhar isso, né? Nós vamos nos esforçar para amar e ser amados, o quanto for possível. Depende também da maturidade, né, espiritual das pessoas. Então, é algo que estará sendo transformado em nossas vidas. Uma das coisas que é o que nós podemos fazer, o que é a nossa parte, né? Ao invés de a gente querer receber esse amor, a gente precisa pensar, precisa se comprometer primeiro a dar esse amor, né? Efésios 4, 29 a 32, ele fala sobre sermos instrumentos de Deus para edificar as outras pessoas. Efésios 4, 29 a 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Para a gente ter relacionamentos sem medo. A solução está em, primeiro, compreender os medos, as defesas e as necessidades do nosso próximo. Quais são os medos, né, que essa pessoa tem? Quais são as defesas que essa pessoa levanta? E quais são as necessidades que, na verdade, tem, né? Quais são as necessidades dessa pessoa? Então, quando nós nos relacionamos com alguém e percebemos, existe defesas, existem necessidades, né? Existem medos. A gente pode se exercitar em conhecer isso, né? E ajudar, ao invés de a gente ficar esperando que alguém faça isso por nós, nós vamos lá fazer. É isso que Jesus nos chama, a ministrar a outra pessoa, né? Ministrar o outro. Todo relacionamento de amor, todo relacionamento, né, é para nós darmos esse passo sem esperar o retorno. É isso, é assim, cada um, né? É assim que a gente vai conseguir transformar os nossos relacionamentos. Sem medo. Para a gente concluir, esse medo profundo que nós temos de sermos totalmente conhecidos, totalmente desnudados, ficar totalmente transparentes, e ser rejeitados por causa disso, esse medo é muito forte. Nós não gostamos disso, não queremos isso, nós odiamos isso. Mas o amor de Deus é o que pode romper esse medo em nós. Obviamente, a gente não vai ser, não precisa ser totalmente transparente, porque, né, com todo mundo, tem pessoas que têm más intenções, né? A gente precisa ser prudente, obviamente. Precisamos de prudência, de sabedoria, mas nós precisamos ter em nosso coração esse alvo de nos relacionar com o nosso próximo dessa maneira, sabendo, né, tentando compreender o outro, amar o outro, aceitar o outro como essa pessoa é.
né? Então, às vezes pode ser que dê aquela, sabe, quando dá aquela vontade de cobrar a pessoa. Tá vendo? Né? Você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo, você não... né? Para, né? Não faça isso. Ou às vezes deu aquela vontade de criticar, assim, fulano é assado e não sei o que e tal. Para também, né? Isso são coisas da nossa, nossa carne, ou aquela pressão, né? Para a pessoa mudar, pressão, começa a pressionar, né? Sufoca, né? A pessoa, alguém. Então, a gente possa resistir essas tentações que nós temos, mas encorajar as pessoas, aceitar como elas são, encorajá-las a ser melhores, talvez, né? A gente poderia dizer assim, se elas precisarem, né? Se for essa a necessidade, encorajá-las, não não afastá-las, não desanimá-las, mas encorajá-las. E sabemos que somente Deus consegue fazer isso plenamente. Nós temos nossas limitações, mas é nosso alvo. E muitas vezes, diante da falha dos outros em amar, nós, ficando decepcionados, começamos a criar camadas, né? Isso é da nossa parte, mas isso só vai levar a gente a relacionamentos superficiais. A gente precisa trocar essa comunhão superficial por uma comunhão bíblica, né? Uma comunhão de encorajamento. Assumir um compromisso de ministrar na vida do outro, não de criticar, de repreender, não de rejeitar, mas de encorajar, né, o nosso próximo. E assim nós vamos conseguir baixar as nossas defesas, né? Quanto mais defesas nós baixarmos, né, vamos conseguir nos relacionar com mais profundidade. Amém? Vamos orar? Pense na sua vida, na sua situação, situações que você passou e que situações de medo. Às vezes tem medos que você já superou, graças a Deus. Tem medos que ainda está lá. Que medos são esses, né? Às vezes são medos relacionais. Temos medo de cobranças, medo de críticas, medos de pressão, medos de rejeição, medos de ser rejeitados. Nós vamos colocar isso diante de Deus. Vamos colocar diante do nosso Deus, para que Ele comece a transformar nossa vida, porque é com uma comunhão profunda que nós percebemos como a vida vale a pena. Com essa comunhão mais profunda, é que tudo ganha mais significado em nossos relacionamentos. Quero que você coloque diante de Deus os seus medos, as suas camadas de proteção. Que Deus revele e trate isso na sua vida. Que nós possamos ser essas pessoas que vão ao encontro do nosso próximo e possamos amá-los como Deus nos ama. Vamos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus e Pai Celeste,
É um desafio tão grande para nós, ó Deus, sermos tomados por esse amor que vem do Senhor, sermos cheios desse amor que vem do Senhor, de exercermos, de vivermos esse amor que vem do Senhor. Um amor que é dinâmico, que é mútuo, que é de intencionalidade, que é decisão. Ó Deus, vem nos ajudar, Senhor, a deixar que esse amor que vem do Senhor tome a nossa vida, cresça em nós, transforme os nossos relacionamentos. É o que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a identificar nossos medos, nossas proteções, e o Senhor venha tratar nossas vidas com esse amor que vem de Ti, ó Deus, esse amor que lança fora o medo. Nós oramos, ó Deus, e confiando, ó Deus, continuando a confiar no amor que vem do Senhor em nossas vidas, que cada vez mais possamos nos aprofundar nessa intimidade com o Senhor, cada vez mais termos aquele relacionamento sadio e aberto com o nosso próximo. Nós oramos, ó Deus, em tudo isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.